a infância, não é? Ela é uma construção social, portanto, não é algo que exista, não é? De uma forma espontânea dentro da sociedade, ela é fruto das necessidades e da cultura do nosso tempo, né? Essa valorização desta faixa etária da vida, né? Que vai do 0 aos 6 anos de idade. Isso tem feito com que, né, muitas das áreas de conhecimento, como a educação, a psicologia, a medicina, a antropologia, a sociologia, passassem, né, a se debruçar sobre esse período da vida, que é um período tão importante, tão lindo, né, da própria constituição do humano, e, ao mesmo tempo, algo que precisaria ser preservado na nossa cultura, né? Porque se nós não preservarmos, sendo uma construção social, ela pode desaparecer. Então, nós vamos ver aí, no século XXI, um avanço das pesquisas genéticas, né? O que é muito bom, porque nós podemos compreender melhor a constituição do humano. Mas, ao mesmo tempo, esse avanço das pesquisas genéticas acabou trazendo um retorno ao biologicismo para explicar o comportamento humano. Então, a dimensão interacionista, social, cultural, histórica, que nós tínhamos, vamos dizer assim, avançado do ponto de vista da educação no século XX, e também da compreensão da sociedade sobre a importância das pedagogias ativas, das atividades ao ar livre, da relação da criança com o conhecimento, nós vamos ver um retorno, né, a outros patamares anteriores ao século, a influência que nós tivemos no século passado, né? Nós vamos ver uma forte expansão da indústria farmacêutica, desenvolvendo drogas como forma de controle do comportamento humano. Então, ao invés desse controle ser feito pelas estratégias de aprendizagem, ser feito pela educação, ser feito pelas formas de relacionamento humano, as drogas passaram a ocupar muito desse lugar, né? E nós passamos a ter, no século XXI, uma certa epidemia de transtornos, né? Uma quantidade imensa de crianças que são tidas como crianças com problemas de dislexia. Então, a Associação Brasileira de Dislexia chega às cifras de que de 5 a 17% da população mundial é disléxica, ou seja, 17 crianças em 100 teriam dislexia, né? Isso é algo realmente epidêmico, né? A Associação Brasileira de Déficit de Atenção chega a dizer que de 3 a 5% das crianças tem algum tipo de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que é o TDAH. Outras instituições, como a instituição de pesquisa em desenvolvimento, vai dizer que 10% das pessoas, jovens e crianças, né, apresenta algum tipo de problema mental. Essa onda, né, de explicações orgânicas e de explicações até genéticas, né, tem também criado, nós vamos ver no próximo slide, um conjunto muito grande de diagnósticos de comportamento. Então, os comportamentos das crianças não são mais considerados como algo típico da sua idade, do seu desenvolvimento, algo que nós podemos esperar. Mas sim, começa a se achar que existe um comportamento certo e um comportamento errado, um comportamento normal e um comportamento patológico. Então, nós vamos ver um retorno a essa perspectiva e a volta dos tratamentos, principalmente medicamentosos, para minimizar os sintomas desses comportamentos, porque nenhum medicamento trata comportamento, só minimiza sintomas de comportamento, né? E nós vamos aí ter a inserção de um ator novo, que não existia praticamente no século passado, que são as drogas psicoativas. O que são drogas psicoativas, né? Elas são drogas que vão atuar sobre o sistema nervoso central do ser humano.
Então, vai atuar sobre o sistema nervoso central da criança, do adolescente ou do adulto. Então, essa quantidade de medicamentos que estão sendo oferecidas para as crianças é para mudar o comportamento dessa criança. Mas de que comportamento que essas drogas querem alterar? Elas querem fazer com que a criança preste mais atenção, que ela fique mais atenta, que ela tenha uma movimentação menor no espaço, porque ela está se movimentando muito. Elas são drogas que muitas vezes apoiam, inclusive, a questão da leitura e da escrita da criança, então vão influenciar no processo de apropriação da leitura e da escrita e vão atuar sobre os medos e as ansiedades das crianças. Vejam, quando a gente olha, né, que essas drogas, elas têm como objetivo, né, inserir uma nova possibilidade dentro do comportamento infantil, nós estamos, sem dúvida nenhuma, abrindo mão de toda a tarefa educacional que nós poderíamos construir, né, para que esses comportamentos fossem aprendidos pela criança. Por quê? Porque se nós pensarmos de um ponto de vista socio-interacionista, de um ponto de vista sociocultural, de um ponto de vista histórico-cultural, nenhuma criança nasce com uma atenção concentrada. Nenhuma criança nasce já sabendo como ela deve se movimentar no espaço, né? Nenhuma criança nasce lendo e escrevendo, né? E nenhuma criança nasce já apresentando medos e ansiedades. Do ponto de vista de uma perspectiva educacional, histórico-cultural, nós estaríamos, então, precisando fazer este trabalho e essa tarefa, porque o medicamento, ele não vai fazer isto. Ele vai simplesmente conter a criança, ele vai fazer com que, quimicamente, essa criança tenha foco em alguma coisa por 4 horas ou por 8 horas, dependendo do medicamento, mas não vai alterar o comportamento da criança, porque a droga não tem este papel. Né? Este papel, quem tem é a educação. Dificuldades nós estamos falando. Né? Não seriam essas dificuldades partes do desenvolvimento infantil? Quer dizer, uma criança, ela não tem esses desafios na vida, ela não tem medo, ela não tem ansiedade, ela não tem situações de perda, ela não tem situações onde ela tenha que chorar, onde ela tenha que entender essas situações. Quer dizer, tudo isso não faz parte do nosso desenvolvimento infantil, não é? Quer dizer, nós estamos falando de algumas dificuldades que parecem que a criança não faria parte do universo da criança, quando, na verdade, faz parte. Uma criança que faz birra aos 2 anos é parte do desenvolvimento dessa criança, não é uma patologia da criança. Né? Então, como é que nós estamos interpretando muitos dos atos das crianças como se eles não fossem atos cabíveis naquela faixa etária da criança? Isso mostra que a gente está, talvez, se distanciando de conhecer um pouco mais o próprio processo de desenvolvimento infantil e deixando de saber o que de fato, a criança pode apresentar e deve apresentar naquela faixa etária, naquele momento de vida, naquela circunstância, e como nós vamos lidar como adultos, né? E nesses contextos e nessas circunstâncias que são desafiadoras para nós. A medicalização, então, ela é esse processo que transforma artificialmente questões que não são médicas em problemas médicos. Então, nós estamos falando, né? São situações do desenvolvimento infantil, desenvolvimento da criança, né, que fazem parte desse desenvolvimento. A atenção precisa ser construída, a relação com os colegas tem que ser construída, enfrentar o medo, enfrentar a ansiedade, enfrentar a leitura, enfrentar a escrita, né? São grandes desafios do desenvolvimento infantil. Então, nós precisamos, talvez,
é pensar o quanto que nós estamos restringindo os espaços do brincar para as crianças, e as crianças estão ficando mais contidas, mais tolhidas, e isso tem trazido consequências para o seu desenvolvimento do ponto de vista integral, né? O quanto que nós estamos reduzindo essas áreas verdes, em contato da criança com a natureza. Criança precisa desse ar livre, precisa brincar, precisa estar, né, nos espaços em que a natureza oferece para nós. Interpretar essa situação, né, do tempo menor que nós temos hoje para nos relacionarmos com as crianças, né? Então, nós cada vez mais estamos sobrecarregados do ponto de vista do trabalho e estamos tendo muito menos tempo com as crianças, estamos conversando muito menos, nos relacionando menos, tendo menos paciência com as coisas que as crianças trazem, com as provocações que as crianças trazem, né? Precisamos trabalhar mais, né, as necessidades para nós ensinarmos essas estratégias de enfrentamento das dificuldades, né? Então, nós precisamos ter mais tempo para fazer isso, mais condições, mais possibilidades de fazer isso, né? E a importância da escola ativa, que responde a essas necessidades do desenvolvimento infantil. Então, nós estamos, nesse momento que nós atuamos dessa forma, em que o medicamento ocupa esse lugar, nós estamos abrindo mão do nosso lugar de educadores, né? De construir as nossas estratégias educacionais. E aí eu falo isso não só como educadores, professores, né? Mas educadores pais também, não é? Então, porque a educação ele é um processo conjunto, a escola tem o seu papel, a sua função social, a família tem a sua função social.